E aí, ruralinos, tudo beleza? Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está estudando. E agora vamos aplicar a fórmula do volume de sólido de revolução que a gente deduziu na outra aula a um exemplo bem simples e de forma bem detalhada, para que todos os detalhes fiquem bem claros, tá? Bom, o problema é o seguinte: calcule o volume do sólido de revolução obtido ao girarmos a região R entre as retas x igual a zero, y igual a zero e x mais y igual a 1 em torno do eixo x. Bom, a região que eu tenho que girar ainda tem que ser construída, né? Ela é limitada pelas retas x igual a zero. Vamos parar um pouco aqui. Olha, as retas x igual a k, tipo x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 5, x igual a menos 4, são retas verticais sempre, que cortam o eixo x em x igual a k. Então, as retas verticais têm a equação x igual a k. Se a reta vertical passa pelo 1, ela tem a equação x igual a 1. Se a reta vertical passa pelo 7, ela tem a equação x igual a 7. Isso é muito importante. Vai ser muito importante a gente conhecer equações triviais, né, como essa. Elas vão aparecer muitas vezes. Aqui, por exemplo, essa aqui é a reta x igual a 1. A reta x igual a 0 é o próprio eixo y, tá vendo? É a reta vertical que passa pelo zero, certo? Bom, também a região do meu problema é limitada também pela reta y igual a zero. O que são as retas y igual a k? As retas y igual a k são retas horizontais que cortam o eixo y em y igual a k. Ou seja, a reta y igual a 3 é a reta horizontal que passa pelo 3. Entendeu? Aqui, y igual a menos 1 é a reta horizontal que passa pelo menos 1. Y igual a 0, que é a reta do nosso problema, é a reta horizontal que passa pelo 0. Certo? É o próprio eixo x. Então, as duas retas são essas. Duas das retas do nosso problema são essas duas aqui, são os dois eixos. Vamos à terceira reta, x mais y igual a 1. Para isso, ela já está completa, né? Já não é mais tão trivial assim, mas retas a gente tem que conhecer. Vamos relembrar. A equação de uma reta não vertical é y igual a mx mais h, onde h é o coeficiente linear, é exatamente onde a reta corta o eixo y, é o h, é esse cara que não está junto do x, é o cara sozinho que aparece sozinho, coeficiente linear é o h, e m, o número que aparece junto do x, é o coeficiente angular, é a tangente do ângulo que a reta faz com a horizontal. Toda reta faz um ângulo com a horizontal, tem uma inclinação. Esse m é a tangente desse ângulo. Tá? Então, por isso, se o m é positivo, a reta está inclinada para a direita, ela é crescente. Se o m é negativo, ela está inclinada para a esquerda, ela é decrescente. Certo? Então, essa reta x mais y igual a 1 tem que gráfico? Primeiro eu vou isolar o y para deixar naquela forma, né, padrão. Y igual, passando x para cá, menos x mais 1. Y igual a menos x mais 1, bom, o menos 1 é o m, e o 1, termo que aparece sozinho, é o h. Olha, se o m é negativo, a reta está inclinada para a esquerda. Se o h é igual a 1, é porque ela passa pelo 1 no eixo y. Então, vamos desenhar. A reta é assim. Tá bom? Essa é uma maneira de fazer o gráfico da reta. E se eu estiver interessado na interseção aqui da reta com o eixo x? Quem será esse ponto? Eu sei que o eixo x, já sei, né, que o eixo x tem a equação y igual a 0. E interseção é sistema. A interseção de duas curvas se traduz, a interseção de duas curvas, que são entes geométricos, se traduz num sistema de duas equações que representam as curvas. Então, essa curva verde e essa curva azul são dadas por essas equações, verde e azul aqui. O sistema é bem trivial. Lembrando, eu estou pegando um primeiro exemplo bem simples, para que tudo fique mais claro, não tenhamos tantos problemas assim.
Então, a interseção aqui, o sistema, é trivial. Substituir o zero aqui, eu acho x igual a 1. Então, aqui, a reta intercepta em x igual a 1. Então, eu já tenho minha região. Qual é a região limitada por essas três retas? Essa daqui. Eu vou até tirar esses pedaços de reta que não me servem, né? Eu vou deixar só essa região assim, esse triângulo. Agora eu já estou pronto para usar minha fórmula. Relembrando, como é que é a fórmula? Bom, se eu tenho uma região, toda a região entre a função e o eixo x, de A até B, a fórmula é essa. Agora, mais atentamente, lateralmente, a limitação é dada por A e B. Tá? A e B demarcam essa região aqui e aparecem aqui nos limites de integração. A função e o eixo são outros limitantes. A função e o eixo. Sempre a fórmula enxerga tudo entre a função e o eixo. Tudo entre a função verde e o eixo. E aparece aqui a função. Você coloca aqui a função f, a fórmula vai entender que você quer tudo entre a função e o eixo. Entre essas duas barras que são A e B. Tá? Então, como é que eu faço para modelar nesse caso desse triângulo? Bom, aqui a região está entre 0 e 1. Entre 0 e 1. E, verticalmente, como é que eu faço? Tudo entre a função verde e o eixo x. A função verde é essa aqui, x mais y igual a 1. Ou seja, se eu isolar o y, e é importante isolar o y é igual a menos x mais 1. Coloco aqui a função y. Y igual a f de x. Né? Se eu isolo o y, eu obtenho a função menos x mais 1. Está aqui, coloquei. Basta eu calcular essa integral para eu calcular o volume do sólido obtido quando eu giro esse triângulo em torno do eixo x. Certo? Aqui está a conta. Π, integral de 0 a 1. Bom, menos x mais 1 ao quadrado, eu pego, isso aqui é um produto notável, né? O quadrado do primeiro termo, x ao quadrado. 2 vezes o primeiro pelo segundo, menos 2x. O quadrado do segundo, 1. Então, eu tenho que integrar essa função aqui. Isso aqui é o quadrado da... Exatamente isso aqui. Então, vamos integrar isso. Integral de x ao quadrado é x3 sobre 3. Integral de menos 2x é menos 2x2 sobre 2. Integral de 1 é x. De 0 a 1. Então, substituindo o 1, eu fico com 1 ao cubo é 1 sobre 3. Já está aqui. 2 sobre 2 corta, fica só 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado. Mais 1. Substituindo 0, isso aqui vai dar tudo 0, né? Então, essa é a conta que eu tenho que fazer. 1 terço menos 1 mais 1 é 1 terço. Menos 0, 1 terço mesmo. Vezes π, π sobre 3. Então, o volume do sólido obtido quando eu giro essa região aqui, R, em torno do eixo x, é π sobre 3. E ponto. Está calculado. Está entendido? Esse foi um exemplo bem simples, mas importante para a gente destacar detalhes. Agora, repara o seguinte. O sólido é esse aqui. Que sólido é esse? Qual é o sólido? É um sólido conhecido, né? É sim, é um cone. E eu tenho uma fórmula para o cone lá da geometria. Vamos ver se dá a mesma coisa? Vamos ver se dá π sobre 3? O volume do cone é 1 terço da área da base vezes a altura. A área da base aqui, isso aqui é um círculo de raio 1. Então, 1 terço de πr2, π vezes 1 ao quadrado, 1 é o raio, vezes a altura. A altura desse cone é 1 também. Então, 1 terço de π vezes 1 vezes 1. 1 terço de π. π sobre 3. Exatamente como era esperado. Obviamente, tinha que dar a mesma coisa, né? Usando a fórmula da geometria ou a fórmula que a gente deduziu. Tá certo? Esse foi um primeiro exemplo bem simples e, mais adiante, nós vamos ver mais vídeos com exemplos um pouco mais complexos. Vamos complicando aos poucos para ver todos os detalhes, tudo que pode acontecer, todos os problemas que podem aparecer na hora de aplicar a fórmula. Tá certo? Um abraço, até mais.